de Dota 2. Você consegue colocar os dados do Dota, organizar os dados se você quiser dentro do seu computador e depois fazer uma modelagem, fazer uma análise, fazer o que você quiser. Como eu estava estudando estatística, a minha preocupação com a parte técnica do ponto de vista computacional, de como eu ia armazenar o dado, que infraestrutura que eu ia usar, se aquele negócio estava performando bem ou não, enfim, um monte de problemas voltados à tecnologia eu ignorei, porque meu objetivo ali, enquanto graduando, era testar alguns modelos preditivos, certo? No caso aqui eu estava testando dois modelos, um chamado Naive Bayes, que vocês devem conhecer, modelo super simples de classificação para gente, normalmente o pessoal ensina mostrando spam de e-mail, e aqui eu resolvi usar ele para fazer a predição durante o draft no Dota. O que é o draft no Dota? O draft é quando a galera começa a selecionar os campeões e dado as seleções dos campeões, que no caso do Dota não é campeão, né? No LoL que é campeão, mas dos heróis. Então, no caso, tá selecionando os heróis. Ah, selecionei tal herói, seleciona outro, bane um, pega o outro e assim por diante. Eu já queria ter uma probabilidade de vitória daquele time. Então, na época, tinham acho que 111 heróis. E cada time escolhe 5, são 10 heróis em jogo. Com base nessas escolhas, qual que é o time que tem maior probabilidade de vitória? Então, esse era o modelo na EveBase. Com base na escolha dos personagens, a gente já fazia uma predição. E depois, a gente evoluiu esse modelo, a gente faz uma extensão desse modelo, que é o TAN, Tree Argument Naive Bayes, que ele basicamente utiliza outras informações, aí eu tenho que usar basicamente teorema de Bayes em tudo, mas é uma probabilidade condicional para, dado que um herói está em jogo, qual que é a performance desse herói e se esse herói tem mais probabilidade de vitória ou não. Basicamente é isso. Então a gente faz uma expansão do Naive Base, porque ele é bem naive mesmo, né? Ele é bem simples, né? Ele tem umas pressuposições rigorosas ali. A gente sai dele e deixa o modelo um pouco mais flexível, trazendo mais informações, tá? Como a performance do jogador durante a partida. E aí eu consigo atualizar essas probabilidades a cada 10 segundos. Então veja bem, eu estou falando de 2016, aonde a Valve mesmo ainda não tinha lançado uma feature que eles têm hoje chamada Dota Plus, que faz justamente isso, dá a probabilidade de vitória de cada um dos players. Então lá em 2016 a gente tinha feito isso e foi super legal, a gente conseguiu acompanhar o The International durante esse período. Vamos comentar um pouco sobre como que a gente trabalhou. Qual que foi a infraestrutura que se eu posso chamar de infraestrutura, que eu usei para fazer esse projeto? Bom, primeiro, eu tenho a API do Dota aqui, e aí conforme os jogos vão acontecendo, eu usei um Raspberry Pi com o Python instalado, onde eu armazenava a lista de todas as 100 últimas partidas que aconteceram, num banco de dados SQLite, beleza? E aí, conforme esse dado ia chegando, na minha máquina pessoal, eu consumia esse dado e batia novamente na mesma API para pegar os detalhes das partidas. O que é os detalhes da partida? É uma infinidade de informações que aconteceram durante a partida. Quem matou quem, quanto de ouro a pessoa finalizou o jogo, experiência por minuto, ouro por minuto, torres destruídas, itens feitos, habilidades que tiveram upgrade, tá? Que foram upadas e assim por diante. Então, esse MongoDB aqui, que é um banco de dados orientado a documentos, ele armazenava todos esses detalhes das partidas, que era bizarro, assim, é muita informação. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de tanta informação que vinha, tá? E aí, conforme a gente ia armazenando isso, eu fiz um ETL para construir a nossa tabela de aprendizado de máquina, nossa tabela com que eu ia ensinar os nossos algoritmos a fazer as predições. Para isso, eu preciso sair daquele mundinho menos estruturado dos documentos e tabular isso, criar realmente uma tabela com linhas e colunas, ensinando a máquina a como prever quem que vai ganhar o jogo. Então é o que vocês devem conhecer muito como o X e o Y ali de uma regressão, por exemplo. É basicamente isso. Tenho que transformar esse bocado de documentos em uma tabela,
tá? E aí o nosso objetivo aqui é, como eu comentei, a gente usou a curva ROC para metrificar se o modelo estava indo bem ou não. E a gente tem duas curvas. Uma para o modelo Naive Bayes, que a gente, igual eu comentei, era no momento de draft, enquanto eu estava fazendo a predição, a seleção dos heróis, eu já queria saber uma probabilidade. E depois um outro modelo aqui, TAN, que é esse modelo aqui azul, que está bizarramente ajustado, né? Com cheirinho de overfit. Então, olha só, 0,95. Cheirinho de overfit. Por que cheirinho de overfit? Porque, pensa assim, as informações que eu tenho da partida são quando ela acaba. Ou seja, o ouro por minuto, a experiência por minuto, o patrimônio do herói, tudo isso é no final do jogo. E é razoavelmente sensato da gente pensar que a experiência por minuto e o ouro por minuto e patrimônio vão ser maiores para aquela equipe que ganhou. Eles já tiveram um desempenho melhor, por isso que eles ganharam. Então isso não faz tanto sentido. Tipo assim, quer dizer, faz sentido, mas isso não vai ajudar tanto a gente a de fato ter certeza de que esse modelo foi bem ajustado. Então a gente só descobriu isso depois, no final do projeto, mas mesmo assim a gente entende que faz sentido a gente até utilizar, a gente pode utilizar ele para as predições, só que com um tanto de cuidado. Né? Então, quanto mais o jogo avança, mais certeza eu vou ter dessa probabilidade. Mas no começo do jogo não faz muito sentido, vai ser meio complicado, porque o dado que eu treinei o modelo não foi no começo do jogo, foi no final do jogo. E quando eu estou prevendo no começo para o meio, né? Então, é melhor a gente pensar numa outra abordagem, que aí é isso que eu quero trazer aqui para vocês, beleza? Então vamos lá, o modelo ficou ótimo, ajustado, mas não faz tanto sentido assim. Então, de uns meses para cá, eu pensei, cara, vou pegar aquele projeto do Dota e vou voltar a ele. Agora que eu manjo um pouco mais da parte de tecnologia, manjo mais um pouco da parte de banco de dados, vou tentar refazer aquele projeto e quebrar aquele viés de olhar só para o final da partida. Vou olhar para o começo da partida. Como que aquele jogador com aquele herói jogou os últimos jogos, para eu prever como é que ele vai jogar aquele jogo. Aí faz muito mais sentido. A gente consegue prever melhor, né? É, é mais fair, é mais honesto, né? Eu pensar dessa forma. Então vamos lá. Será que conseguimos montar um ambiente novo? E mais importante, montar esse ambiente ao vivo? Porque, como eu disse, a minha Twitch existe para que as pessoas tenham ideia do como é difícil fazer ciência de dados. Porque às vezes aparecem alguns cursos aí, algumas chamadas de que é uma parada fácil, uma parada simples, que qualquer um faz a qualquer momento, e em 3 meses você está no mercado de trabalho ganhando milhões de reais. Milhões de reais. E não é bem assim. Então, muito importante aqui, eu queria trazer e setar a expectativa aqui e mostrar para vocês, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos criar um book de variáveis? O que é um book de variáveis? É a gente não só fazer um ETL para prever o jogo, mas organizar os nossos dados, organizar nosso banco de dados, para que qualquer outro projeto que eu queira fazer que envolva a Dota, eu possa usar os mesmos dados, né? Então, esse é o objetivo de um book de variáveis, né? Que o pessoal hoje está chamando de Feature Store. Não só ser preditivo, mas também realizar alguns outros estudos. Então, pô, dá para a gente fazer bastante coisa interessante com o Dota, segmentação de players, entendimento da evolução dos players, que player está valendo mais, enfim, dá para fazer um bocado de coisas bacanas aí, tá? Bom, vamos lá. Então, aqui ficou um pouco mais organizado o nosso projeto. Então, primeiro, aonde eu bato na API para pegar o histórico das partidas, que é esse Match History, eu também armazeno no MongoDB. Então, eu armazeno o Match History, que é a lista das últimas 100 partidas que aconteceram, e eu faço isso periodicamente, ele fica buscando essas partidas, a cada 5 minutinhos, 10 minutinhos, ele vai pegando as partidas, lembrando que são partidas profissionais aqui, e depois eu pego para cada partida coletada, eu pego os detalhes dessas partidas e também armazeno no MongoDB. Beleza? Armazeno tudo no MongoDB. E aí, o bacana é que dessa vez eu resolvi uma abordagem usando o Docker.
Por que eu estou usando Docker? Porque eu queria que qualquer outra pessoa que pegasse o meu projeto conseguisse reproduzir ele. E para fazer isso, eu não posso colocar tudo nativo na minha máquina. O interessante seria usar uma virtualização, né? Que é o próprio Docker. Então, eu dockerizo tudo isso. Então, o MongoDB está dockerizado, é uma imagem, o MariaDB também, o próprio ambiente Python que eu usei para fazer tudo isso está numa imagem Docker. E aí fica tudo muito mais simples da gente trabalhar. Qualquer pessoa consegue pegar isso e fazer de buenas. A API que eu estou usando, dessa vez, eu não estou pegando da própria Valve, eu estou pegando do OpenAI. O OpenAI, ele é uma API que facilita muito, a documentação dela é muito boa, é muito bacana mesmo, e você consegue até pagar para conseguir fazer um rate limit ali, de bater lá mais vezes por minuto, é bem baratinho, e, cara, eu tenho gostado bastante. Então, OpenAI, vocês podem procurar aí, OpenDota, que aí você consegue trabalhar com ela, tá? E aí, vamos lá. O que a gente conseguiu fazer com isso? Olhando para o MongoDB, a gente tinha duas coleções de documentos lá. A gente tinha o ProMatch History, com 107 mil documentos, aproximadamente 30 mega. E depois, a gente tinha o ProMatch Details, que cada documento aqui é a lista, assim, é tudo que acontece na partida. Tem mais de 20 mil chaves valores ali, é um JSON gigante. A gente também pegou 107 mil documentos, só que olha o tamanho, 17 GB. Muito maior, muito maior, né? Bizarramente maior. Por que esse número não fica igual? Porque tem algumas partidas que por uma razão ou outra não foram processadas, e aí dá essa diferençazinha, beleza? Muito pouquinho. Lembrando que são partidas pro-match, então são partidas profissionais. No MariaDB, quando eu faço um ETL, então eu pego essas partidas que estão aqui e jogo para uma, como se fosse uma planilha, uma tabela, linha, coluna. Para fazer isso, cada linha, cada partida aqui do ProMatch Details, ele tem 10 linhas, uma para cada player. E aí tudo que esse player fez. Ouro por minuto, o herói que ele escolheu, a experiência por minuto, quantas wards ele matou, quantas wards ele plantou, quantas torres ele destruiu. Uma porrada de informações, tá? Então, para cada partida, eu tenho 10 linhas nessa tabela. Uma para cada player, tá? 57 colunas. Quando eu vou construir o book de variáveis, o que é o book de variáveis? O book de variáveis eu vou passar já aqui para mostrar, mas é a informação histórica do player naquele dia olhando para 6 meses para trás. Então, como é que o Theo é hoje? Quantas vezes ele jogou nos últimos 6 meses? Com quais heróis ele jogou nos últimos 6 meses? Qual que é o ouro por minuto dele? Qual que é a experiência por minuto dele? Qual que é o win rate dele? Tudo isso olhando para os últimos 6 meses. Só que eu faço isso todo dia. Então, como o teu era ontem, como o teu é hoje, como o teu é amanhã, e assim por diante. Então, essa tabela é gigante. Dá 6 milhões de linhas aí. É bizarro, né? Então, essa daqui é a estrutura da resposta da API. Então, quando eu falo para a API, API, me dá aí as 100 partidas, as 100 últimas partidas. Ele vai devolver um documento nessa estrutura aqui, tá? Ele fala para a gente qual que é o match ID, a duração dela, o Unix timestamp ali, start date, o ID do time dos Iluminados, o ID dos times dos Temidos, a liga, a série, o score do Radiant e o score do Diary. E quem ganhou a partida, beleza? É isso. Agora, já para o ProMatch Details, que é as informações básicas das partidas, então isso daqui, esse ProMatch History, ele vai me dar um documento que tem 100 partidas só com essas características aqui, apenas com essas aqui. Só que isso é muito pouco. Então a gente vai pegar de novo esse ID aqui, ó, e vai buscar tudo que ela pode trazer. Para vocês terem ideia, tem mais de 20 mil linhas para cada partida.
Para cada partida que eu bater lá de novo na API, ele vai me devolver 20 mil linhas. Ele me tem todo o log do chat, ele tem todo o log do pick, do ban, ele me fala todos os itens cosméticos que tem, ele tem uma série temporal minuto a minuto de gold de experiência, ele tem todas as informações da teamfight, quem participou da teamfight, em que momento, quem matou quem morreu, qual que foi o dano que cada um tomou, cada herói tomou. É bizarro. Tem informação da liga, tem informação dos times, do player, tem informação pra caramba. Fala qual que é a lista de todas as habilidades que esse player upou, as compras, né, que ele fez, as ações, o backpack dele, qual que era no final da partida, quantos buybacks ele comprou, quanto de dano ele deu, quanto de cura ele deu, quanto de sentry e observer, né, que são as wards, ele matou e ele plantou, o dano total tomado, número de mortes, assassinatos, gold por minuto, experiência por minuto. Cara, é bizarro, assim, tem tipo muita informação dos players, tá? E aí a gente constrói a tabela que eu comentei, que é a match player. E aí aqui cada coluna é uma estatística do player. Quantas assistências, quantas mortes, quantos denies, o first blood, o gold total, o gold por minuto e assim por diante. Então tem uma porrada de informações para cada player, tá bom? Para cada player. Já na book de variáveis é um pouco diferente. Aqui eu peguei um player, ó, o account ID é o mesmo, então o player ele é o mesmo, ele fica igual. E aqui eu tenho cada dia desse player, a recência dele, há quantos dias faz que ele não joga. Então perceba, ó, foi dando. No dia 1º de janeiro de 2019, deu 28 dias que ele não jogava. Tem informação pra caramba aqui a respeito dos nossos players dia a dia. E aí, agora a gente precisa construir a tabelinha que quem é estatístico, quem é cientista de dados, etc., chama de tabela de treinamento, tabela para treinar o modelo, esse tipo de coisa. O nome técnico que eu gosto de usar é ABT. O que é ABT? Analytical Base Table. Analytic Base Table é a tabela pronta para a gente treinar nosso algoritmo. Pronta no sentido de eu não preciso mais usar SQL, eu não preciso mais cruzar dados, eu não preciso mais agregar, eu só preciso pré-processar, né? Preciso fazer aquelas normalizações, estudar as variáveis, fazer as estatísticas descritivas, normalização, esse tipo de coisa, e treinar um algoritmo, né? Então, bom, se eu sei todo dia como é que era o meu player, olha, tal dia o Theo era desse jeito, tal dia o Theo era desse outro jeito, e assim por diante, que é essa fotinha que eu tenho aqui atrás. Para saber se o Theo vai ganhar ou não uma partida, é só eu verificar a tabela a partida do dia seguinte. Então, o Theo, até hoje, ele tinha esse perfil. Ele vai jogar agora. Eu não vou olhar para os dados da partida do Theo que ele vai jogar, ou que ele jogou. Eu vou olhar para os dados históricos do Theo. Qual que é o perfil do Theo antes? Com qual herói o Theo joga? Com qual herói o Theo não joga? E assim por diante. Então, pré-partida. É muito simples, é só um joinzinho que eu preciso fazer, né? Então, ficou, para vocês terem ideia, mais de 12 horas processando essa query lá na estrutura que a gente definiu e não terminou, tá? Então, a gente pensou, cara, vamos mudar totalmente a nossa abordagem. Vamos sair do mundinho de banco de dados relacional e vamos para o mundo de Big Data. Aí que a gente resolveu adotar o Apache Spark. E aí fica aí uma coisa interessante para vocês aí pensarem e já começarem a dar uma estudada no próprio Apache Spark, beleza? Então, como é que a gente fez? A gente mudou, a gente continua coletando dado do mesmo jeito, do mesmo jeitinho, tá igualzinho. A única diferença é, quando eu for processar esse dado, eu não vou jogar para o MariaDB, eu vou jogar para uma estrutura de dados voltada a Big Data. No caso aqui, Parquet com o Apache Spark. Então a gente tira o MariaDB da brincadeira, coloca o Apache Spark e salva esses dados em disco mesmo, tá? Não salva no banco de dados relacional, salva em arquivos Parquet do Spark, ok? E a gente fez essa camada aqui, a raw, a context, a app, que basicamente é uma forma de você organizar seu dado para que você possa saber como que você vai consumir ele, se você pode consumir aquele dado, se aquele dado está pronto para ser consumido ou não. Basicamente são pastas diferentes, tá? Então a gente saiu do mundo do SQL e fomos para o mundo do Spark Apache. Para vocês terem ideia, a gente rodou a mesma query
em 4 minutos. A query que levou 12 horas para rodar e não terminou, no Apache Spark rodou em 4 minutos. O bom do Apache Spark é que a gente pode usar SQL nele. Então eu reaproveitei as queries que eu tinha feito anteriormente. Só copiei e colei. Então foi muito, muito suave fazer essa mudança. Então a gente sai do mundinho da SQL, vai para o mundo do Apache Spark, só que eu posso usar meu código SQL dentro do Apache Spark e eu não tenho perda de performance. Ele voou, deu 4 minutos só de processamento. Safe demais. E usei tudo em Docker, né? Então o Apache está usando, o Spark está usando todos os threads da minha máquina de forma distribuída. Se eu quiser subir isso na AWS, colocar um cluster, é tranquilo também. A questão é muito da estrutura do dado. Salvar os dados em parquês facilitou muito a nossa vida, tá? E aí, hoje, como que está a arquitetura final? Pensando nos componentes. Então, a gente continua batendo na mesma API do Dota, coletando as partidas, salva no MongoDB, usa o Spark para processar aqui no nosso, aspas, Data Lake, com a Raw, Context e App, tudo aqui embaixo, e salva no MariaDB a última informação da partida que está online agora, que está acontecendo agora. Para quê? Para eu fazer a predição. Tá? E quem orquestra tudo isso, quem bota a ordem nisso e fala, olha, pega a partida, treina o modelo, faz a previsão, etc, etc. Quem faz tudo isso aqui acontecer, esquedula tudo isso daqui, é o Jenkins, esse bonequinho aqui. Beleza? E é isso. Então aqui um pouquinho do Jenkins, os pipelines do Jenkins. Escolhi Jenkins porque achei bem simples trabalhar com o Jenkins, muito fácil fazer os pipelines ali, subir nos dockers e tal, foi bem tranquilo. Aqui um exemplo de pipeline do Jenkins rodando, então leva muito rápido, vai muito rápido. A forma como eu implemento um pipeline é muito simples, tá? E aqui realmente a cereja no bolo, que aí eu quero deixar um tempinho aqui para vocês perguntarem. Mas aqui vem a cereja do bolo, que é realmente o resultado final. O que a gente quer chegar com tudo isso? Olha só, em tal partida, qual que é a chance da equipe Outsiders versus a equipe que não tem nome ganhar? E assim por diante. Então, olha só que interessante. A gente coloca esse aqui é o produto final do nosso rolê. Eu não foquei tanto no modelo preditivo, porque, igual eu comentei, a ideia aqui era trazer a plataforma do dado, né? A plataforma de dados, para depois a gente querer testar qualquer que seja o nosso modelo preditivo ou paradigma, a gente consiga fazer. Então, eu usei o Streamlit para fazer esse dash e a gente consegue acompanhar em tempo real as partidas que estão acontecendo e a chance de vitória de cada equipe.